diplomata, professor, autor de diversos livros, 83 anos de vida completados agora em março, uma memória de dar inveja e muita história para contar. Rubens Recupero tem uma história que se confunde com a própria história do Brasil. Eu sentei para um bate-papo com ele, era para ser algo rápido, acabou durando mais de 2 horas, e passamos por momentos importantes aí da história brasileira, como, por exemplo, quando ele me contou que foi uma das primeiras pessoas, ou a primeira pessoa, a saber da renúncia do Jânio Quadros, que o Jânio renuncia logo quando Rubens Recupero se torna diplomata. Falamos de Guimarães Rosa, que foi seu examinador de ingresso no Itamaraty, a sua convivência com João Cabral de Melo Neto e outros personagens importantes. Nossa única regra era não falar nada sobre política atual. Então vamos ver qual foi o resultado deste papo com Rubens Recupero. Eu tenho hoje 83 anos, fiz há pouco tempo, eu sou do dia 1º de março de 1937. Quando eu nasci, o Brasil tinha 39 milhões de habitantes. Hoje tem, como nós sabemos, 210 milhões ou mais, né? Então, no curso da minha vida, eu assisti a essa transformação. Eu nasci no bairro do Brás, no coração do Brás. Quando eu era menino, existia um panorama que hoje desapareceu no Brasil. Havia ainda aqueles bairros da imigração, Brás, Bexiga e Barra Funda, que o Antônio de Alcântara Machado imortalizou no livro de contos, do qual eu escrevi o prefácio. Em 1980, foi publicada na Itália a primeira e única tradução do Brás, Bexiga e Barra Funda. E eu fui convidado a escrever o prefácio porque sabiam que eu era nascido e criado no Brás. Não só eu nasci no Brás, mas eu só saí do Brás para fazer exame no Rio Branco, quando eu tinha 21 anos de idade. Eu nunca saí de lá. Meu pai, de origem, era serralheiro. Ele começou como um trabalhador manual. Ele gostava, até o fim da vida, ele gostava muito dos trabalhos de ferro, ferro forjado, mas ele se transformou depois num pequeno comerciante, pequeníssimo comerciante. Ele era dono de uma venda, como se dizia, um armazém de secos e molhados. Agora, meu pai sempre teve uma vida muito modesta, porque ele vendia fiado, as pessoas não pagavam, né? No fim, sempre tinha dificuldade. Para encurtar essa história, senão seria muito longa, nós sempre tivemos dificuldades financeiras. Eu nasci, na verdade, num lugar que minha avó, minha nona, a mãe do meu pai, era proprietária, mas era, na verdade, um cortiço, era bem modesto. Em relação às pessoas que eu conheci depois da minha vida, eu devo dizer que eu não conheci ninguém que tivesse tido uma infância tão destituída, né, de meios como foi a minha. Agora, se o senhor me permite, sim? Eu queria só fazer porque com toda essa origem modesta no Brás, aí o senhor falou que só saiu do Brás para ir fazer o Rio Branco. É verdade. Se eu não estou enganado, o senhor passou em primeiro lugar no concurso do Rio Branco. É verdade, é verdade. Como é que o senhor explica esse meio tempo? O que aconteceu? Você sabe, eu sou a primeira geração da minha família que chegou ao curso superior. Até diria a primeira geração que chegou ao curso secundário, porque meu pai e minha mãe só tinham o curso primário. Agora, a vantagem que eu tive é que tanto meu pai como minha mãe gostavam de ler e de escrever. Minha mãe, sobretudo, de escrever. Meu pai lia muito, ele lia de tudo. Ele lia desde livros policiais, mas, em geral, ele era discriminador. Ele gostava dos melhores autores, não era de qualquer coisa. Mas ele lia também Pirandello, Dostoiévski, ele gostava muito dos russos, né? Gostava muito dos russos. Minha mãe, ela gostava muito de escrever, ela deixou até uma série de diários. Então, apesar da modéstia da origem, eu me criei num meio em que o livro e a educação eram centrais. Eu estava conversando com um professor, talvez um dos maiores especialistas em literatura latino-americana, o professor Idelber Avelar. Eu perguntei para o professor Idelber quem que ele achava os maiores autores brasileiros. Ele falou Guimarães Rosa e Monteiro Lobato. Eu sei que o senhor tem uma história para contar com esses dois nomes. Eu queria ouvir essas histórias.
Quando eu era bem pequeno, meu pai me trazia livros. O primeiro livro do Monteiro Lobato que eu li, ele é que me trouxe, chamava-se A Chave do Tamanho. E eu confesso até que fiquei um pouco perplexo, porque você sabe que A Chave do Tamanho é um dos últimos do Monteiro Lobato, e ele pressupõe que você já conheça o sítio da Dona Benta, os personagens. E eu não sabia, achava aquilo tudo muito misterioso. Me lembro que no começo eu tive dificuldade em compreender, mas depois eu me apaixonei pelo Monteiro Lobato e passei a ler tudo que ele escrevia, primeiro de criança, e depois eu lia quase tudo que ele escreveu da literatura adulta, que meu tio tinha a coleção completa, daí a facilidade. A partir daí, eu comecei a ler em biblioteca, porque eu não tinha muito dinheiro, né? E esgotada a biblioteca do meu tio, eu era um grande frequentador da biblioteca circulante, lá na Rua São Luís, depois da própria biblioteca Mário de Andrade e outras bibliotecas. Agora, eu gostava tanto do Lobato que eu fiquei sempre querendo escrever uma carta a ele, porque eu lia nos jornais que as crianças escreviam cartas a ele, né? Mas eu nunca reuni coragem para fazer isso, né? Porque o que é que eu vou dizer? Ele vai achar uma coisa boba, né? E um dia, então, justamente foi em julho de 1948, eu tinha 11 anos de idade, eu soube que ele tinha morrido, né? Ele morreu, se não me engano, dia 5 de julho. E era um dia frio de São Paulo, como daquela época fazia frio, que hoje já não faz mais. Aquilo que o Mário de Andrade diz num poema dele: Minha Londres de neblinas frias. É uma cidade envolvida em nevoeiro. Naquela época era muito comum. E eu, então, quando soube que ele ia ser enterrado e que o corpo era velado na Biblioteca Municipal, lá na Rua Xavier de Toledo, né, perto da Praça Dom José Gaspar, eu fui porque eu tinha muita liberdade. Meu pai sempre me deu muita liberdade, mesmo muito pequeno. Eu morava lá no Brás, peguei o bonde, subi até a Praça da Sé, fui a pé, cheguei na Biblioteca Municipal, vi o velório e acompanhei o enterro. Foi um enterro bonito, porque foi a pé pela Rua da Consolação, todo mundo, uma multidão enorme. Nós fomos até o cemitério da Consolação. Ele foi enterrado lá. Eu até me lembro vagamente que havia muitos discursos, mas que eu estranhei, porque os discursos não falavam do sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois eu vi nos jornais que um dos oradores falou, mas os outros falavam só de coisas assim da política, da militância dele. Mas eu tinha 11 anos, né? Quer dizer, eu creio que hoje dificilmente haverá alguém sobrevivente. Talvez, talvez um dos poucos que estivessem A maioria que presentes. estava lá já morreu, né? Depois de tantos anos, né? E aí, 1948. então, isso logo no começo já, o senhor ainda muito jovem, aí o senhor vai para o Rio Branco, vai passar em primeiro lugar, me corrija se eu estiver errado, não só isso, como o senhor também termina em primeiro lugar na turma, isso, enfim, ou seja, já desde cedo mostrando, portanto, aí esse brilhantismo que eu acho que o caracteriza até hoje. E o senhor entra na diplomacia num ano muito específico, né? Acho que o senhor vai trabalhar no começo da década de 60, 1961, e o senhor vai trabalhar com Afonso Arinos e com Santiago Dantas. Verdade. Não, e antes disso, aliás, antes de começar a falar de Afonso Arinos e Santiago Dantas, voltando, eu falei do Guimarães Rosa. O seu exame de entrada no Itamaraty teve a participação do Guimarães Rosa. Como é que foi essa história? É verdade. Eu encontrei na faculdade um amigo que já morreu, que era de Goiás, Fábio Machado de Freitas. E esse rapaz ia fazer o Rio Branco. Ele é que me falou muito do Rio Branco. Como eu gostava muito de política internacional, desde criança, eu lia muito o que acontecia no mundo, eu disse, bem, talvez aí seja alguma coisa mais perto dos meus interesses. Esse rapaz foi para o Rio, entrou no Rio Branco um ano antes do que eu, e ele teve a grandeza de me escrever, de me mandar os programas, porque naquele tempo você só podia se comunicar por cartas. Como você sabe, brasileiro não gosta de escrever cartas. Raramente escreve. Ele escrevia, porque ele tinha sido seminarista, ele tinha muita disciplina, né? Então me mandou os programas, me mandou cópia dos exames, né? Havia até mimeografado. Aí eu vi que não era um bicho de sete cabeças, que era difícil, mas eu achava que estava ao meu alcance. E eu comecei a estudar dia e noite na biblioteca mesmo, Mário de Andrade. Eu era daquele grupo que chamava os Adoradores da Deusa, porque lá tem uma estátua, Adoradores de Minerva.
ferro, que era Ruth Escobar, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu. O Flávio Rangel foi depois um grande diretor de teatro, já morreu. Bentinho de Almeida Prado também já morreu. O Maurício Trachtenberg, todos morreram. Eu acho que sou o único sobrevivente daquele grupo. Mas eu estudava lá de manhã até à noite. Aquilo fechava meia-noite, mas a partir de 11 horas, os funcionários que queriam ir embora começavam a fazer barulho, você era obrigado a sair. Eu li o programa inteiro, e é por isso que eu estou dizendo toda essa história, para explicar por que eu passei em primeiro lugar. Porque eu fui para lá certo de que ia ser mais uma experiência, que eu não ia passar. Mas como eu tinha lido o programa inteiro, e os cursinhos sempre dão mais uma coisa aqui, outra coisa ali, eu acabei tendo aí um conhecimento enciclopédico, né? que eu estudava muito, né? Estudava, como eu disse, o tempo todo, né? O meu último exame era o exame de cultura geral. Imagine, nós éramos um grupo de São Paulo, eram muito poucos. Nós éramos, no começo, no primeiro exame, contando todos os candidatos do Brasil inteiro, nós éramos 120. Hoje são milhares. E desses 120, sobraram muito poucos já na prova de português. Um dos que estavam do grupo de São Paulo, que não passou em português, é o Tarcísio Meira, que estava conosco. Até, de vez em quando, eu encontro com ele em aeroporto, ainda a gente se cumprimenta. Que era uma prova muito difícil, né, de português. Né? Muitos candidatos ficavam na prova de português. Ela eliminava quase todo mundo, né? Tanto assim que, depois de português, o grupo que ficou foi mais ou menos o que chegou até o fim, né? E éramos poucos, nós éramos 13. Quando nós chegamos no fim, o exame durava 2 meses, de setembro a novembro. O último exame era cultura geral. E quem deu o exame foi o João Guimarães Rosa e o Renato de Almeida, que tinha escrito uma história diplomática, era um folclorista famoso. O João Guimarães Rosa fez uma coisa que eu nunca esqueço. Ele entrou com um paletó claro, eu não sei se a memória me trai, mas era um paletó claro e com aquela gravata de borboleta que ele usava. E ele chegou no quadro negro e escreveu 2 temas. Um eram os versos de Tomás Antônio Gonzaga, do poema Marília, Marília de Dirceu. Ele dizia assim: o sábio Galileu toma o compasso e, sem voar ao céu, calcula e mede das estrelas e sol o imenso espaço. Escreveu aquilo. E depois escreveu uma frase de um romancista católico, que era muito falado na época, hoje ele é esquecido injustamente, Gustavo Corsão. Tem livros admiráveis, A Descoberta do Outro, por exemplo. E ele escreveu uma frase do Gustavo Corsão: como explicar a desordem do mundo? E disse: olha, vocês escrevam o que vocês quiserem, não vou dar nenhuma explicação. Vocês escrevam o que vocês quiserem e vocês têm 5 horas para escrever. Só muito tempo depois é que eu descobri que ele tinha feito um memorando para o Instituto Rio Branco, em que ele dizia que a melhor maneira de aferir a cultura geral era dar temas amplos e pedir para as pessoas escreverem para mostrarem se eram capazes de fazer as interconexões, as ligações entre as ideias, que isso é que mostrava a cultura. Então eu escrevi, e eu terminei antes de 5 horas, acho que com 4 horas e pouco, eu entreguei a prova. E eu me lembro que o meu tema terminava com um verso de Camões, que dizia: mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Eu sempre fui muito ligado à religião, sempre fui católico. Tive períodos em que deixei a prática religiosa, mas, de maneira geral, naquela época ainda mais, minha cultura era muito marcada pelos escritores como o Tristan de Ataíde, né? Na França, os grandes romancistas católicos, Georges Bernanos, François Mauriac, né? O poeta Charles Péguy, o Jacques Maritain, o filósofo, então Paul Claudel. Então o meu texto era todo recheado dessas coisas. E o Guimarães Rosa, como você sabe, também era chegado ao misticismo, né? Não é à toa que ele gostava muito de Plotino, né? Dessas coisas, né? E ele viu a prova, ele passou os olhos, viu o final da prova e veio falar comigo, que eu ainda não tinha saído. Ele chegou e me disse: mas esse verso aqui não é de Camões, eu nunca vi, né? Eu disse: não, é de Camões. Não, eu não me lembro, acho que o senhor está citando...
Mas eu estava afiadíssimo, né, como todo mundo que estuda para o vestibular. Então eu disse, não, é de tal poema, tal, não é muito conhecido. Ele me deu a nota máxima, ele me deu 100, era a nota 100, né, na época. Então eu me lembro muito do Rosa. Né? Aí eu fiz o curso. Né? No curso, sim, eu me empenhei muito. Foi a primeira vez que eu estudei, de fato. Né? Tive alguns grandes professores, né? Gostei muito do curso em geral. Né? Depois, quando eu terminei, fui nomeado para a divisão política, que era a divisão mais cobiçada do Itamaraty. Né? Isso no começo dos anos 60. Isso foi em 60, ainda na época do Juscelino Kubitschek. O último ano do Juscelino Kubitschek, ele era presidente, né? Naquela época, tinha sido eleito o Jânio Quadros, né? E a nossa turma até escolheu o Jânio Quadros como paraninfo. Nós considerávamos, como todos os jovens, que a diplomacia brasileira da época era uma velharia, de fato era, né? Era uma política de alinhamento com os Estados Unidos, de Guerra Fria. O Juscelino havia melhorado um pouco com a Operação Pan-Americana, né? Mas era uma política que ainda não estava alerta para os fenômenos novos, por exemplo, os países africanos independentes, né? A Ásia. Né? E o senhor viu de perto, portanto, a formulação da política externa independente, né? Nessa época, com Arinos e Dantas, o senhor estava ali. Nesse momento, eu estava ainda na divisão política, né? Mas aí inaugurou-se Brasília. Brasília foi inaugurada, você sabe, em 21 de abril de 1960. E quando se inaugurou Brasília, abriu-se o voluntariado para os funcionários que queriam ir para Brasília, porque ninguém queria ir, né? O pessoal do Rio, no Itamaraty, ninguém, né? O Itamaraty demorou 10 anos para ir para Brasília, só foi em 70, né? Eu fui um dos voluntários. Por quê? Porque eu morava num apartamento que eu dividia com outro colega, tinha dificuldade até de pagar o aluguel, era um apartamento pequeno, né? Eu, em geral, só comia uma vez por dia, né? Porque eu tinha uma bolsa e não dava para muita coisa, né? Eu era magérrimo nessa época, né? E eu já estava namorando, queria noivar e casar, e Brasília tinha uma vantagem enorme, porque te dava um apartamento de 3 quartos, mobiliado, dava-se o que se chamava dobradinha, eles dobravam o seu salário com uma gratificação, e como no caso do Itamaraty, o Itamaraty só tinha em Brasília uma seção do gabinete do ministro para dar apoio quando ele fosse a Brasília, nós tínhamos também uma pequena gratificação do gabinete. Então, para mim, era uma maravilha, né? Eu mudava de status de uma hora para outra. Então, aí eu me voluntariei e todo mundo me disse que era uma loucura, que eu estava saindo da divisão que era mais em voga, né? A mais que permitia a carreira mais rápida do Itamaraty, para ir me sepultar lá no Planalto Central, longe de tudo. Porque, como eu te disse, não tinha quase ninguém do Itamaraty em Brasília. Nós éramos 4 ou 5, era só um núcleo muito pequeno. Eu fui e cheguei lá no dia 10 de março de 1961. Foi quando o Jânio Quadros já era presidente, porque o Jânio Quadros tomou posse em janeiro. Estava no começo de um governo que foi fugaz, como você sabe. E para mim foi uma maravilha. Sabe que o Itamaraty, na época, não tinha prédio. Ainda era só um terreno. Nós funcionávamos na metade do 2º andar do Ministério da Saúde. Todo mundo vê agora na televisão por causa da epidemia do Covid-19, né? Eu funcionava justamente naquela área que hoje é o gabinete do ministro da Saúde. A ida para Brasília se revelou providencial, porque Brasília era uma cidade pequena em que só havia o Congresso, quando ele funcionava 2 ou 3 dias, 2 dias no máximo, o Supremo Tribunal, o presidente ia de vez em quando, os ministérios tinham alguns núcleos, né? Mas pouca coisa. Então, nós todos nos víamos, os deputados, senadores, ministros, quando estavam lá, havia só praticamente 2 cinemas, havia 1 ou 2 restaurantes, então não havia nada, quer dizer, havia o resto que era a Cidade Livre, que era um lugar, assim, quase de faroeste, quase tudo ainda sem asfalto. Então, com isso, eu vinha ter acesso que no Rio de Janeiro nunca teria tido, entende?
Se eu tivesse ficado no Rio, eu mal teria visto o ministro das Relações Exteriores, porque o ministro ficava lá longe, os funcionários aqui embaixo. Lá não, quando ele ia a Brasília, que era o Afonso Arinos, eu via toda hora, eu ia buscá-lo no aeroporto, ia levá-lo ao aeroporto. Um dia ele foi almoçar na minha casa, até porque não tinha onde ir. Eu tinha acabado de casar, minha mulher teve que improvisar um almoço. Então, com isso, eu vinha a conhecer tudo, né? Inclusive, eu era um pouco factótum. Quando o Jânio renunciou, você sabe, em agosto. Antes disso, nós tivemos a cerimônia da formatura da minha turma. E eu fui o orador da turma. Foi no Itamaraty do Rio de Janeiro, numa ocasião que o Jânio foi lá. E eu fiz um discurso que está num dos meus livros, aquele Visões do Brasil, que foi um discurso que as pessoas ficaram achando que era muito pessimista, porque você sabe, foi em 61. 61 era o auge da Guerra Fria, né? Foi mais ou menos quando se construiu o Muro de Berlim. No ano seguinte, houve a crise dos mísseis de Cuba, quase que leva o mundo a uma guerra nuclear. Então, para minha geração, o grande problema, a grande ameaça, era o terror de uma guerra nuclear que aniquilasse a vida sobre a Terra. Tanto que eu começo o meu discurso com uma frase do Antônio Cândido, que o Carlos Drummond de Andrade cita num poema, né? O maior problema da nossa geração é o problema do medo. E eu fiz um discurso todo centrado sobre o perigo do aniquilamento da guerra atômica e do papel que a diplomacia teria em tentar evitar isso. O Jânio não esperava, sabe? Acho que ele esperava aquele discurso clássico que todos nós que somos professores conhecemos, agradecendo aos pais e tal. O meu discurso não tinha nada disso. O meu discurso era realmente uma paulada, né? Ele ficou meio assim desarticulado e começou o discurso dele dizendo: o orador da turma foi um pouco pessimista, nós temos que ter mais confiança no futuro do Brasil. Eu digo que pouco tempo depois, acho que não chegou um mês depois, ele renunciou, né? E eu estou aqui até hoje. Então, é sinal de que eu não era tão pessimista assim, né?